Muito bem, meus amigos de Linha Direta com a Justiça, estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio para uma entrevista dois integrantes importantes da Advocacia Criminal de São Paulo para que nós possamos conversar de uma forma mais detalhada sobre a carreira do advogado criminalista e também trazer orientação para jovens que estejam acompanhando aqui o Linha Direta com a Justiça, que sempre nos perguntam, né, sobre o ofício ligado à área do direito. Já passaram aqui por esse microfone juízes, promotores de justiça, defensores públicos, delegados de polícia, embaixadores e também outros integrantes das carreiras jurídicas conversando conosco sempre sobre essa experiência. Anuncio então a presença aqui dos advogados da OCM Advogados, Rodrigo Carneiro Maia e Rubens Oliveira. Rubens de Oliveira, muito obrigado pela presença dos dois aqui. Começar com o doutor Rodrigo, falando um pouquinho, por que o senhor foi parar na advocacia? Como é que é a tua trajetória? Conta aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, nós que dizemos obrigado. Muito bem-vindo, uma honra. Eu tenho por natureza formação jurídica na família, na área civil, mas comecei a estagiar num escritório familiar da área criminal que desenvolvia defesas criminais de expoentes da República. E assim comecei a estagiar e me apaixonei. Então direcionou a minha vocação, obviamente jurídica, pela linha familiar, mas continuei estagiando e sempre seguimos na área criminal e avançando a minha história um pouquinho. Aí conheci o Rubens, meu sócio até hoje, numa pós-graduação na PUC, de modos de direito penal, lavagem, etc. E aí montamos nosso escritório que fez 12 anos completos de artesanato da advocacia. Doutor Rubens, como é que é a tua trajetória? Como é que o senhor foi parar na advocacia criminal? Seja bem-vindo aqui também. Obrigado, Pedro, pelo convite, pelo carinho. O meu é um pouco diferente do Rodrigo, né? Eu sou o único advogado da família. A exclusão imediata foi por números. Não sou muito bom com números, eu falei, então eu vou estudar uma faculdade que não tenha números. Estudei o direito, comecei a me apaixonar e gosto muito do tema direito penal, né? Comecei em Marília, no interior do estado, depois vim para São Paulo porque eu consegui um estágio numa banca importante de direito penal e conheci o Rodrigo na pós da PUC. Aí na PUC o Rodrigo falava assim, você vai ser meu sócio, um dia nós vamos ser sócios. Eu falei, pô, que esse cara ficar falando isso? E aí hoje estamos aqui com 12 anos de sociedade, uma sociedade sólida, um trabalho muito que a gente costuma chamar artesanal, né? Make hands, né? Uma sociedade específica de propósito voltado mesmo ao direito penal. O direito penal, eu acredito que é o mais sedutor da faculdade de Direito, né? O estudante chega lá, ele quer ter aula de direito penal, né? Ninguém quer ficar falando sobre questões de direito tributário. Depois a vida vai encaminhando cada um para o seu destino. Mas na faculdade, eu imagino que os estudantes tenham ali um primeiro interesse com essas questões, né? Saber quanto vai ter de pena, o crime, causa de aumento de pena, tudo aquilo que está envolvido, porque tem um pouco do ser humano na busca, né, por essa curiosidade, né, doutor Rodrigo? Não só a busca no direito penal, o estagiário de direito, ele quer se debruçar numa investigação, como o estagiário dentro do escritório de advocacia, ele pede um cliente preso com tudo bloqueado. Doutor, não vai entrar no caso preso? Eu quero ver um preso, eu quero ir a um presídio. A curiosidade humana da desgraça alheia faz com que isso seja motivador. Agora, uma coisa é você ser curioso em se debruçar e exercer uma defesa de alguém preso com os bens apreendidos. Outra coisa é o trabalho e o misto de advocacia com psicólogo que nós, mas a equipe também, exercemos com isso, que não é simples você otorgar uma procuração, fazer a defesa, ir a um presídio e o pós, e o extra autos, ligação de família, intensivamente aos finais de semana, prazo. A gente não tem como estimar prazo, a gente faz o melhor. E o impossível que o possível todos fazem. Essa é a nossa busca diferencial na advocacia. Mas como dar prazo para uma família que o pai está preso, que a conta está bloqueada, que não tem dinheiro para um supermercado, que não tem dinheiro para um condomínio, para uma faculdade. Então, é uma questão tão lutante, tão difícil você combinar a advocacia criminal com a curiosidade do estagiário e colocar a vida como ela é, parafraseando Nelson Rodrigues, que é muito difícil. Mas é uma paixão. Só fica quem é apaixonado, senão a sedução cai.
Doutor Rubens, já ouviu alguma vez assim o senhor se apresentando, falando sou advogado criminalista? Ih, isso aí defende bandido, isso aí... Advogado criminalista ouve muito disso aí? O que o senhor costuma dizer? Porque assim, muita gente concorda que é preciso, e concorda não, muita gente tem a certeza que é preciso sempre ter um advogado, um defensor constituído para que a justiça possa ser feita. Isso é um substancial. preceito fundamental do Estado Democrático de Direito. Mas na hora que nós estamos ali na frente, né, no vamos ver, e alguém se apresenta como defensor, fala, esse aí veio aqui para defender bandido. O que o advogado criminalista faz, na verdade? Qual é o papel da defesa técnica? Isso é uma questão complexa, né, Pedro? Isso sempre acontece. O que eu falo para todo mundo, fala, criminalista, fala, cuidado, todo mundo fala assim, um dia precisa de um. Aí o pessoal já, né? Tem essa pecha, mas assim, é uma questão substancial, né? É uma questão posta pela Constituição Federal. Eu acho que assim, a defesa técnica hoje ela é de suma importância, né? A gente vê que no Brasil, em alguns lugares do mundo, o direito penal acaba sendo, ao invés de ser a última ratio que a gente fala, você tem alguma outra coisa, o direito penal, a sociedade clama, não, tem que prender. Você às vezes vê uma reportagem, fulano, um estelionatário, fraudou idosos, não, tem que prender. Isso é o contrário do lógico, né? É o contrassenso, né? O correto seria você ter um processo seletivo, dar oportunidade para ele defender e demonstrar o que efetivamente ocorreu, né? Submeter ao judiciário. E aí que é a importância do criminalista. O criminalista, ele é essa balança, né? A sociedade às vezes clama por prisão, né? Por uma sanção mais severa, punição de direito de ir e vir. Mas você tem que vir e demonstrar também que na outra balança, talvez esse não seja o melhor para esse caso. Ou isso não é cabível no caso concreto, né? Então a gente entra nesse cenário, né? Somos apaixonados, gostamos muito disso, sofremos isso, né? Em várias searas da sociedade, mas eu entendo que hoje isso está um pouco mais mitigado, né? A pessoa tem, até porque o direito penal aí hoje em dia, depois da denominada Operação Lava Jato, ele tomou uma proporção um pouco diferente, né? O rumo que ele veio depois, né? O pessoal entende que o criminalista hoje não é aquele advogado que defende sangue, digamos assim, um homicídio, né? Um ladrão, entendeu? Não, o advogado ele é essencial até no preventivo, né? E a gente, hoje em dia, nós somos consultados tem pessoas que fazem estruturações societárias, querem se proteger de eventual ilícito, até porque numa organização como a Band, o presidente nunca vai ficar sabendo o que a pessoa lá embaixo está fazendo. Então, assim, como que eu posso me blindar disso? Então, a gente também entra hoje nesse preventivo. E o senhor acha que o senhor, doutor Rodrigo, aí, os dois, por favor, podem interagir aqui sem nenhum tipo de prejuízo. O objetivo é trazer o debate aberto. A legislação brasileira está preparada para proteger as corporações hoje desses problemas ilícitos e às vezes até mesmo lícitos, mas com alguma dificuldade de serem superados, das ações humanas, né? Quando nós temos ali um funcionário, né? Um diretor que cometeu uma falta, com culpa ou com dolo, preservar essa empresa onde estão milhões, milhares, centenas de trabalhadores que dependem daquele sustento para as suas famílias. O Dr. Rubens pontuou bem, a Operação Lava Jato é um divisor de águas, a gente sente isso aqui nas entrevistas. Mas a legislação, ela está preparada para separar o joio do trigo? Qual que é a avaliação que os senhores fazem? Vou fazer um recorte breve, tomando como gancho que o Rubens disse. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que há uma possibilidade de imputação a nível de pessoa jurídica, em que há imputação da empresa num crime ambiental. Só que as ideias mudam, só não as muda quem não tem ideias nem camisas novas, já dizia o poeta. Acontece que há pouco tempo o STJ e o Supremo alteraram esta questão da dupla imputação. Então hoje não necessita estar no polo penal a pessoa jurídica, a pessoa física. Então onde eu quero chegar não é discutir sobre legislação ambiental, é uma insegurança jurídica. E a Lava Jato trouxe uma questão chamada domínio do fato como interpretação de uma legislação alemã em que veio ao Brasil pelo ministro relator um diferencial. Então, permitiu-se inserir
uma culpa ou dolo àquele que está numa estrutura organizada só porque ele passou um e-mail, que ele tinha conhecimento. Então, Pedro, e a todos os seus ouvintes que estão aqui nos prestigiando, é difícil, porque é muito inseguro. Você acorda com uma possibilidade de imputação e domínio do fato, dorme com uma cegueira deliberada, ou seja, eu não vi, então eu vou ser acusado. E numa estrutura societária, como o Rubens disse, você não pode determinar facilmente se o topo da pirâmide ou o primeiro nível de escalonamento da pirâmide soube daquele fato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com processos criminais. Hoje de manhã, tem uma investigação acerca de vendas de sentença do STJ. Toda a mídia já... Esses embargadores acusados já foram exterminados da terra. Será que a gente deve fazer assim? Porque quando eu paro no bafômetro, eu quero direito a tudo. Será? Tem que tomar cuidado. Nessa linha que o Rodrigo faz, a Lava Jato trouxe benefícios, a gente pode falar. Somos críticos severos da operação, né? Uma operação que foi desvirtuada. Ela até começou ok, mas ela foi totalmente desvirtuada. Tanto é que desmontou, né? Então, e isso é um caso ultrapassado, graças a Deus, para quem opera no meio jurídico sabe. Mas ela também trouxe benefícios. Ela trouxe uma conscientização pro empresário que ele não tinha antes. E exatamente isso. Pô, o que o fulano lá que mexe com isso pode fazer? Vamos trazer um exemplo aí do Rio, aí, da questão do HIV. Pô, será que o dono da empresa que fez o contrato, o médico responsável, sabia que isso estava acontecendo lá? Qual a estrutura que ele tem? Ele é próximo? Ele fica lá? Ele ministrou? Ele fez toda a parte dele? Ele cumpriu o regulamento da Anvisa, seja do CR, do Conselho Regional de Medicina? Se ele fez, se ele cumpriu, é difícil você cavar uma condição de punição dele. Mas aí a gente cai no que o Rodrigo falou, assim, aí extrapola um pouco, porque aí você vê que isso acontece num dia, aí vem uma massiva campanha de reportagem, aí que não tô criticando, né, a reportagem digista aí, e você vê que na semana seguinte, o cara foi preso. Mas como assim? Como que uma investigação de uma semana para outra evoluiu a ponto de prender uma pessoa? A gente sabe que isso no cotidiano não acontece. Jamais. Uma semana? Jamais. 30 dias, 60 dias, 2 anos, 3 anos. Entendeu? Porque é um volume de informação, as instituições efetivamente também são carentes, tanto de aparelhagem, polícia civil, justiça militar, de pessoas e de equipamento mesmo, né? De condições, de equipamento de inteligência. Então a gente sabe que não acontece. E isso efetivamente traz uma insegurança para todos. Na comparação do direito brasileiro com o direito dos Estados Unidos, nós podemos abordar o capítulo da fiança de que maneira? Como que hoje nós temos a utilização da fiança como uma forma de garantia para que alguém não vá para a cadeia? É possível comparar o que acontece? Nós noticiamos aqui na Rádio Bandeirantes fatos, vez por outra, de acusados lá nos Estados Unidos que pagam fiança milionária ou quantias mais irrisórias para não ficar preso. E no Brasil a gente vê esse instrumento da fiança, vez por outra, sendo utilizado, mas para nós que estamos aqui não lidando diariamente com essa matéria, parece que é um instrumento mais seletivo aqui no Brasil. Não sei se acontece exatamente como nos Estados Unidos. Esse instrumento da fiança é válido para se tentar levar à cadeia de maneira provisória, temporária, alguém que está respondendo por um delito? O direito norte-americano, ele tem a questão da tentativa de acordo, ou plea bargain, trazendo para o Brasil hoje os famosos acordos de não persecução penal. E ele nada mais, nada menos são garantias do juízo de que não vá voltar a delinquir ou que está havendo uma reparação imediata à vítima. Então, Pedro, a fiança é o seguinte, o delegado de polícia arbitra um valor financeiro pecuniário, ou seja, bolso, só isso, bolso, relação acusado-patrimônio, que retribui a questão do ônus do que ele causou aos autos. Então a fiança é isso. Existem requisitos legais em que determinado crime, quando não há violência contra coisa ou pessoa, se arbitra um valor e o acusado responde em liberdade. Primeiro problema. Isso é um livre-arbítrio do delegado de polícia, que está fora do controle do juiz e do Ministério Público.
mormente feito aos sábados e domingos, em delegacias nos quinhões do Brasil, e que você tem que submeter a um juiz. Então, submissão ao juiz, retardo de resolução de problema, demora, não sai. Arbítrio de fiança em valores que a pessoa não tem. Então, não tem, não sai. Então, funciona, existe nessa situação bastante peculiar e casuística, infelizmente, mas a intenção é justamente a reparação à vítima e a tentativa de acordo. Os Estados Unidos, diferentemente de nós, que não colou e não vai colar, e aqui eu posso ficar uma tarde inteira dizendo sobre acordos, a fiança é retribuição aos autos, mas isso não pode ser impossibilidade de subsistência do acusado, que é o que se vê. Esse último ponto do Rodrigo é um ponto diferencial, porque a legislação prevê que a fiança ela nunca pode atrapalhar o cotidiano da pessoa. A autoridade policial ou quem seja que venha arbitrar a fiança, não pode, por exemplo, um assalariado, ele não pode arbitrar a fiança do rapaz em R$1.000. Não pode. Não pode, porque o salário mínimo é 1.500, é nítido que ele não vai ter o direito para subsistência. Então ele tem que arbitrar em 50, 100. E isso, como você disse, torna o sistema um pouco mais seletivo. Né? E acontece muito? Muito de arbitrar e a pessoa não ter condições. E o advogado pode fazer o quê numa situação como essa? Ele tem que pedir para o juiz para abaixar o valor? Pedro, a gente está num momento que o STJ e o TJ estão literalmente num ringue de batalha. Toda semana o STJ diz que o TJ descumpre precedentes de jurisprudência. Respondendo à pergunta, seu juiz, o delegado arbitrou uma fiança em R$2.000, aqui na folha o rapaz ganha 1.800. Ele só vai anuir para sair. O que vai acontecer? Vai voltar. Então, monte outra condição objetiva para que ele responda em liberdade. Então, voltamos ao que sai do acordo e judicialização da discussão. Então, sai do nada sempre para processo. E muitas vezes eles também arbitram de uma maneira que sabe que o criminoso, enfim, não vai conseguir arcar, Exato. justamente para ele não sair. Às vezes o crime impõe, ele tem que... As condições do réu impõem, mas ele arbitra no valor X, sabe que o réu não vai conseguir arcar, o acusado, o indiciado, e aí ele não consegue arcar e fica no sistema prisional. Doutores, delação premiada é um instrumento muito falado na Lava Jato, que foi introduzido no nosso ordenamento jurídico. Não sei se eu posso dizer que hoje desgastado também pelos efeitos da Lava Jato. E tem um acordo de não persecução penal que o senhor mencionou. Também temos os acordos de leniência com as empresas. Esses instrumentos todos que foram introduzidos, alguns deles vieram aí de sucesso em outros países, se acoplaram de que maneira no ordenamento jurídico brasileiro? Qual que é a avaliação de quem está no dia a dia da advocacia criminal em relação a esses institutos e instrumentos? Delação e confissão. Acordo de não persecução penal é confissão. Requisito legal do acordo de não persecução penal é confissão. Delatei, confessei. Meu ato e de outros. Acordo de não persecução penal, delatei e confessei. Meu ato e de outros. Leniência, confessei meu ato, meu e da empresa. Mesma coisa. Uma coisa é a nível empresarial, leniência, multa, pecúnia. Acordo de não persecução penal. Olha, a lei te dá um benefício para que você não responda ao processo. O cliente vem escutar e fala, doutor, estou feliz, eu não vou responder o processo. Por quê? Porque tem um acordo de não persecução penal. Não se esqueça que o requisito 1 do Ministério Público é confissão. Não, mas eu não quero, então não faça. Não há tergiversação sobre isso, é sim ou não. É uma questão dialética. Isso todo dia acontece conosco no escritório. Acha que tem uma salvaguarda e tem um problema. Aí a pessoa confessa e o delator confessa de outra forma. Então, Pedro, são instrumentos distintos para se chegar na mesma rua. Então, ainda no acordo de não persecução penal, a gente teve um caso recente no escritório, um motorista humilde de um caminhão, o caminhão colocando cone numa determinada rodovia para sinalizar, o companheiro dele de trabalho estava lá, não se sabe por que, entrou debaixo do caminhão, isso foi constatado e passou por cima, infelizmente veio a óbito, né? Concluiu, primeira coisa do Ministério Público, propôs um acordo para o motorista. Aí o motorista, a gente atendeu, falou, doutor, uma pessoa humilde, né? A gente tem um trabalho aí também, ajuda. E falou, doutor, não gostaria, a gente tinha feito o churrasco nos dias, é meu amigo, mas eu não gostaria de me desgastar, não sei, eu queria fazer um acordo, porque ele tinha recebido uma notificação do Ministério Público propondo um ANPP, né? Mas ele tem que constituir advogado. Aí pediram pra gente acompanhar, nós acompanhamos. Só que assim, eu falei, meu senhor, eu entendo, mas aí o senhor vai ter que assumir, infelizmente, um homicídio culposo na direção de veículo automotor de um colega de trabalho. Ah, doutor, então eu não quero.
Você vê qual que é a diferença? Né? A legislação parou nisso, né? E a legislação e o entendimento que tem também é de uma confissão circunstanciada. Então, o que tem que constar? O que é uma confissão circunstanciada? Eu, fulano de tal, matei, mesmo que na condição de veículo automotor, o fulano de tal. São pontos, né, da nossa legislação em debate aqui em Linha Direta com a Justiça. Hoje recebendo 2 advogados jovens, muito talentosos, da OCM Advogados, o Rodrigo Carneiro Maia e o Rubens de Oliveira. A conversa tá boa, é preciso acelerar um pouquinho aqui nos temas para a gente conseguir abordar outras questões. Uma vez que quem acompanha o Linha Direta com a Justiça sabe que aqui o debate é claro, aberto, sem nenhum tipo de censura, justamente para que a gente possa ouvir todos os lados. Assim como promotores de justiça, quando estão aqui, falam exatamente o oposto do que nós estamos ouvindo. Mas daí o ouvinte tira a sua conclusão. E já que estamos falando de Ministério Público e polícia, eu preciso perguntar o seguinte: é difícil a vida do advogado criminalista? Por que eu estou perguntando isso? Não é uma pergunta simplória, não. É porque nós acompanhamos conversas de membros da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, conversas não republicanas que vieram a público, não só na Operação Lava Jato, mas em outras investigações também, que sugerem uma proximidade além daquilo que a legislação coloca para esses atores de um processo criminal. O advogado, o defensor, fica do outro lado, né? Até se a gente pegar o tribunal do júri, ele é muito emblemático na figura, na fotografia em relação a isso. Tem o juiz lá no meio, o Ministério Público de um lado, os assessores do juiz do outro e uma mesa separada no canto ali fica o réu e seu advogado. Então, não só falando do tribunal do júri, mas usando isso como exemplo, eu pergunto para os senhores o seguinte: como que é enfrentar essa máquina? É uma batalha sempre de Davi contra Golias? Não é bem assim? Tem determinados pontos aí que podem ser levantados, até para não tirar a esperança, que é a pergunta final do programa aqui, o do conselho que os senhores vão dar para os jovens que estão buscando uma colocação no mercado na advocacia criminal. Então, como que é essa relação? O advogado chega numa delegacia, ele consegue ter acesso ao inquérito, ele chega no Ministério Público, chega lá na audiência com o juiz, ele já está sabendo tudo que o Ministério Público sabe, que o delegado sabe? Até 2 anos atrás, você entrava numa sala de audiência, havia um tablado em que superiormente, fisicamente estou dizendo, havia um magistrado, Sua Excelência, a todo direito, respeito e acatamento, promotor de justiça e a defesa no chão. Então, primeira condição. Óbvio que não. Você sabe é o que está nos autos, e o que está nos autos não é o que está realmente acontecendo. Mas hoje é tudo informatizado, doutor. Você não tem acesso lá no site do Tribunal de Justiça, do STJ? Tenho. Ele imprime a via física de cópia de segurança chamada na mesa dele, e o IPE, o Inquérito Policial Eletrônico, físico, eletrônico, disponibilizado às partes, é no Tribunal de Justiça. Pra você ter uma ideia da burocracia, um inquérito policial ele tem 3 números. Ele tem o número da delegacia, ele tem o número do inquérito policial eletrônico, que é o sistema eletrônico da Polícia Civil, e ele tem um número de aforamento no judiciário. Então daí você já imagina a dificuldade do advogado de se chegar ao objetivo que ele quer, que é o mínimo. É o mínimo que hoje um advogado, seja ele especialista em direito penal, ele tem acesso. Mas vamos lá, então, vamos destrinchar. No inquérito é mais difícil. O meu inquérito também tem restrição para advogado, não tem? 100%. Mas deveria ter? A lei diz o quê? Que não, que o acesso do advogado é amplo ao acesso aos autos. Aí depois virou denúncia e já tem uma robustez maior. Aí o advogado tem que ter acesso à denúncia, às provas. Você tem uma procuração nos autos no IPE, aí você pede uma procuração nova para ação penal, aí espera habilitar. Se for numa sexta tarde, você só vai ter segunda. Ou seja, há situações cordiais de tratamento em fóruns de todo o país, em tribunais, sim. Há exceções à regra? Sim. Graças a Deus, hoje as exceções prevalecem às regras de restrição, de acesso, de cordialidade. Mas é muito difícil a advocacia criminal. Delegacia, saiu para tomar café, almoçando a 4 horas. Isso a gente está falando do estado de São Paulo. Vamos sair um pouquinho aqui, pegar Castelo Branco e ir até uma delegacia em Rossana. Não tem acesso, Pedro. Não tem. O delegado não está, ele é plantonista. No Paraná, um delegado faz 5, 6 delegacias. Não tem. Não há acesso. Não. Isso é uma
situação que não se altera. Ela é cordial, né? Ela é cordial. É muito difícil você chegar a um extremo de ter que ter discussões acaloradas sobre questões de acesso a autos. Em audiências criminais, as audiências criminais elas são complexas, né? Ali é a única oportunidade do réu, né? O réu, a princípio, até lá não falou. E se ele falou antes, o que é sopesado no contraditório, né? Começa inquérito policial, tudo que fez no inquérito policial tem que se submeter ao contraditório, né? As audiências criminais são complexas, mas na maioria das vezes elas são cordiais, mas infelizmente, em casos pontuais, existe aquela surpresa, né? Aquela questão que você não ficou sabendo. Ah, mas tem esse documento aqui, mas que documento, né? Essas operações aí que são semelhantes àquela que nós falamos aqui. Mas tem oportunidades em que o advogado fica sabendo do documento na audiência, na hora da audiência. 100%. Fica 100%. Ah, pô, doutor, sabe o que aconteceu? O sistema é ruim, eu não consegui subir, aí hoje não tem papel. Hoje é esse, entendeu? Agora, sobre o sistema eletrônico, ele funciona? Tudo bem que faltam documentos, assim, mas para acompanhar o andamento, funciona. Até para o advogado peticionar. Funciona. Tudo online. Funciona. Isso funciona. Não precisa mais ir no cartório. Assim, às vezes para processos a nível juizado de violência doméstica, a famosa JVD, em que há uma sensibilidade maior no acesso, a gente manda, às vezes, um estagiário para cadastro, mas o sistema eletrônico veio para ficar, funciona muito. O único senão que nós vemos é o seguinte: você tirou aquele advogado de sociedade unipessoal, aquele senhor de idade, que tem um computador 386 e que não é tão que não tecnológico. tem o Java de leitura, que muda do IPROC para o I, não sei o quê. Todo dia a gente tem alterações. Você tira o token. Então, o acesso é fácil, mas ele embute em você um TI interno, que você não tem, você não acessa. Esse é o problema. Trouxe celeridade, otimizou, melhorou para todo mundo, mas infelizmente todos têm que ter uma estrutura, né? Por exemplo, no escritório, essas operações às vezes contam com 12 mil páginas no processo, 18 mil páginas. O Ministério Público faz uma alegações finais de 680 páginas. Você tem ali um prazo de 10 dias para responder. Então, às vezes, você vai, nos 10 dias você vai, conta com um, conta com outro, vai desenvolvendo o raciocínio, fecha a peça. Só que assim, às vezes, é muito complexo. Você vai, deixa para o dia 10 da noite. Tem que ser até às 0 horas. 10 da noite. Aí 10 da noite você entra por um computador X e ele não acessa o sistema. Aí você tem que tentar pelo outro. Aí, meu token não tá aí. Não, põe o token do outro. Porque tem que ser, entendeu? O prazo é prazo. O prazo é prazo. Isso aí. E sobre as audiências virtuais, uma herança da pandemia, no processo criminal, na visão dos senhores aí que lidam diariamente. Isso é bom, é ruim, está funcionando ainda, não está mais funcionando, depende do juiz. O advogado pode pedir uma audiência presencial. Quais são as considerações? Por favor. Funciona. Aqui na Barra Funda tem magistrados que optam pela eletrônica, pela audiência híbrida, ou seja, é uma escolha. Mas o problema, Pedro, é que você ceifou 100% com a forma eletrônica o acesso da parte e advogados ao magistrado. A tela, ele está tomando um café te ouvindo, você está fazendo uma audiência de casos absolutamente sensíveis, complicados, e o juiz não está nem... está com várias atividades. O acesso direto é o acesso direto. Você bate no gabinete e a pessoa está te ouvindo. Mas, assim, todos os problemas trazem soluções e todas as soluções trazem problemáticas. Funciona, ela trouxe um dinamismo maior de você não se deslocar, mas é o que a gente disse aqui na primeira fala. A advocacia criminal ela é artesã. Se você não sentar e pegar um papel e falar, excelência, tá aqui, o tipo penal tá certo ou tá errado, você não consegue. E ela tá jogando no ser humano, né? Tem um sentimento, né? Tem o sentimento, né? Tem aquela questão de olhar e falar, porque assim, o réu também pode ficar em silêncio, é um direito dele e isso não pode incriminá-lo de modo algum. Mas assim, tem momentos e estratégias que você fala, ele tem que falar. E ele estando de frente a frente com a juíza, falando, olhando no olho do juiz, do magistrado, explicando, ela vendo, ela sentindo, ela também tem uma condição melhor para decidir, né? Faltou perguntar uma coisa aqui antes da gente ir para a etapa final agora, de verdade. Em filme a gente costuma ver o policial quando vai prender alguém ou dar uma ordem ali de encaminhamento para a delegacia, dizer que o senhor tem direito, o senhor estava falando de ficar calado aqui, por isso que eu lembrei dessa pergunta, né? A legislação brasileira obriga algum tipo de instrução para quem está sendo preso? E os senhores que já acompanharam operações da polícia contra clientes, a polícia segue sempre esse rito
ou isso fica na mão de cada cumpridor aí da ordem judicial? Bodycam filma, grava tudo. O Brasil não tem como cláusula constitucional obrigatória o famoso Miranda Rights. Aqui você tem, sim, direito a uma assistência privada ou um defensor público nomeado. Mas uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que realmente se faz. A câmera gravando, você impõe ao policial, sob pena de dever infracional, a dizer que ele está sendo conduzido por isso ou aquilo e que ele tem o direito a um advogado. Agora, no calor da emoção acontece? Nem sempre, mas é uma resposta difícil de se dar, porque você vai contra uma organização. Mas eu vou melhorar a minha resposta. Existem defensores públicos de excelentíssimo grau e profissionalismo para atender a quem não pode ter um defensor privado. E às vezes supere muito o score de um defensor privado. São pessoas super experimentadas. Isso, a nível estadual e a nível federal, é de absoluta grandeza. É uma coisa que o Brasil nunca deveria, e o Estado de São Paulo, mexer. Mantém os defensores públicos à disposição de quem não pode pagar, para que socorra essa lacuna entre o acusado, justamente ou injustamente, não vamos entrar nessa seara, mas que tem uma defesa a ser feita. Lá no momento, é você contra o Estado, né? Você, o imputado, né? Com todas as mazelas do imputado e o Estado. Então, é sempre uma tarefa árdua. Eu imagino que não deve ser fácil. Para a gente finalizar, doutor Rodrigo, doutor Rubens, agradecendo muito a presença, Muito né? obrigado. E a disponibilidade de ensinarem um pouco aqui do direito penal, criminal, falarem um pouco da atividade prática, porque muita teoria também às vezes fica pesado, maçante e chato. Aqui a gente está vivendo a realidade da advocacia criminal brasileira. Qual o conselho para quem é jovem, para quem é estudante de direito, para quem fala assim, não, eu quero ser que nem o doutor Rodrigo, que nem o doutor Rubens, quero chegar lá. Qual o conselho para quem quer ser advogado e militar nessa área penal e criminal? Eu vou dizer o que eu fiz comigo, para quem está nos ouvindo. Siga a sua paixão. E não vá com interferência do pai, de mãe. Faz o criminal que é bonito, faz o criminal que é legal. Siga a sua paixão, porque lá na frente você vai ver o quanto é difícil fazer algo que você não tem muitas vezes vocação ou paixão. E quando as coisas se unem, vocação e paixão, você, por mais difícil e árduo que seja o exercício da defesa de um acusado, de um preso, de uma família por trás, você faz isso com mais tranquilidade. Então, tenha essa paixão, siga o seu coração. Esse é o meu conselho aqui. Meu conselho é prepare-se, estude. É uma experiência incrível. Você vai ser um ser humano muito melhor. Tenho certeza que você vai se tornar um ser humano muito melhor do que você já é. E um advogado, hoje em dia, nessas condições, ele busca atualização das jurisprudências. De que forma? A utilização das mídias digitais, Supremo Tribunal Federal, súmula, STJ, isso facilitou o acompanhamento, o estudo dos profissionais do direito? Pedro, eu quando estagiei, eu não tinha WhatsApp, eu não tinha celular com internet, eu tinha sola de sapato e terno na chuva para ir ao Tribunal de Justiça, e à época existia o Tribunal de Alçada Criminal. Você ainda tinha essa dificuldade, saber qual é o crime e onde ia protocolar. Hoje você tem WhatsApps com sites tipo MindJuris de excelente qualidade que traz a última jurisprudência de busca e apreensão na noite anterior. Então você está dormindo, você tem o último posicionamento do STJ. Você tem Conjur, você tem sites excelentes que te trazem mastigado o que aconteceu ontem em determinado caso. Então é muito mais fácil. E eu não estou entrando em ChatGPT, eu não estou entrando em inteligência artificial, que hoje até o WhatsApp você tem pesquisa. Assim, então hoje é o que a gente fala no escritório. Só não busca a jurisprudência atual se você literalmente não quiser, porque ela vem para você. Mas tem que ter o livro, né? Tem que ter o livro. O livro hoje ainda é substancial. A gente investe muito em livro no escritório, né? A bagagem, teoria e prática você tem. Essa base é fundamental. Até para você saber interpretar. E buscar. E buscar. Porque senão você fica só no artificial. Sim. Entendeu? E aí não resolve.
não resolve. Você tem que ter a base, você tem que ter o livro, e você, com o conhecimento e com a bagagem, torna-se mais fácil a sua busca. Quero agradecer ao Dr. Rodrigo Carneiro Maia, ao Dr. Rubens de Oliveira, advogados da OCM Advogados, que estiveram conosco em Linha Direta com a Justiça, conversando. Muito obrigado aí pela presença dos dois, sucesso e até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, nós a todos. agradecemos o convite.